Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Pastor Christian Zunino, mais uma vez passando aqui para deixar uma mensagem no teu coração na noite de hoje, 12 de março de 2021, sexta-feira. Amém, amados? Eu queria convidar você que tem a sua Bíblia, nós vamos fazer duas leituras. A primeira leitura, eu quero fazer a leitura do profeta Isaías, capítulo de número 53, e depois eu quero ler também o Evangelho de João, capítulo 1. Então, a primeira leitura, Isaías 53, diz assim a palavra de Deus: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Agora, Evangelho de João, capítulo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, amados? Até aqui a leitura da palavra de Deus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças a Deus por mais uma vez ter colocado no nosso coração um texto, dois textos, na verdade, para compartilhar com os teus filhos, com a tua igreja, com o teu povo, com aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor. Mais uma vez nós nos submetemos a Ti, declarando que nada somos, sem Ti nada podemos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e se o Senhor não edificar a igreja, ninguém pode edificá-la, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua soberania e te pedimos, Pai, fala conosco, toma-nos em Tuas mãos e usa-nos tão somente como instrumentos para compartilhar aos Teus, Pai, aquilo que o Senhor tem planejado para essa noite. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus que sempre tem compaixão de nós, sempre se importa conosco, se importa em usar os seus servos, os profetas, para falar com o seu povo. A palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma na terra sem que antes ele venha revelar aos seus servos, os profetas. E Deus é fiel à sua palavra. A sua palavra diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Havendo ele falado, havendo ele empenhado a sua palavra, ele certamente cumprirá, porque ele não pode mentir. Diz a sua palavra, ainda seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é um Deus veraz. A palavra de Deus diz ainda que ele ama a verdade no íntimo. O nosso Deus é o Deus da verdade. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele sempre dizia, em verdade vos digo. O nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus veraz, que ama a verdade no íntimo do seu ser e ao passo que odeia a mentira. O nosso Deus odeia a mentira, ele odeia a hipocrisia, ele odeia a falsidade. Na verdade, ele repugna esses sentimentos. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele se incumbiu de tratar seriamente com o pecado. E dois dos pecados que Jesus Cristo tratou de forma mais enérgica, contundente e severa foram a religiosidade e a hipocrisia. Jesus Cristo muitas vezes precisou confrontar os saduceus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, porque eles ensinavam as escrituras sagradas, tinham um discurso muito eloquente. No entanto, os seus ensinamentos não passavam apenas de um discurso, pois eles mesmos atavam fardos pesados sobre os ombros dos seus seguidores, fardos esses que eles não podiam cumprir, eles não podiam praticar, eles não podiam viver. E por isso, muitas vezes, Jesus Cristo os chamou de hipócritas. Hipócritas foi a expressão que Jesus utilizou para muitas vezes se referir aos mestres da lei, porque ensinavam e não cumpriam, não viviam aquilo que ensinavam. Então, amados, a hipocrisia é algo que fere o coração de Deus. A falsidade, a falta de verdade, a falta de esforço ou de cumprimento daquilo que se apregoa, daquilo que se ensina, é algo que fere o coração do Abba, que fere o coração de Deus. Assim também como a religiosidade. A religiosidade e o legalismo religioso eram características também desses fariseus, desses saduceus, desses escribas que magoavam o coração de Cristo, fazendo com que muitas vezes ele agisse de forma enérgica, de forma severa, confrontando esses homens da lei, esses mestres da lei. Um exemplo que vem à minha memória agora está no Evangelho de Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para compartilhar com você. Eu estou com a minha Bíblia hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, diversas vezes, nós vamos ver Jesus Cristo sendo
enérgico com os mestres da lei. Eu quero ler um pouco aqui para você, o Espírito Santo está nos direcionando, então vamos seguir aqui o fluxo, né? A palavra de Deus diz que o vento sopra aonde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero ler o Evangelho de Mateus 23, eu quero ler a partir do versículo 23, Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus do derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis, mas nas vossas sinagogas, e os perseguirá em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o alpendre, o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que são enviados. Quantas vezes vos quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou, em outra palavra, Baruch Rabá Beshem Adonai. Então, amados, eu poderia ler para você outros textos onde nós vamos ver Jesus repreendendo de forma enérgica os fariseus, os escribas, os religiosos, deixando muito claro que a hipocrisia, a falta da vivência ou da prática daquilo que se apregoava, daquilo que se ensinava, era algo considerado grave aos olhos de Deus. Eu sempre digo que não é errado e nem pecado, nós que ensinamos a palavra de Deus, não é errado e nem pecado nós ensinarmos coisas que nós ainda não conseguimos viver 100% na prática. No entanto, faz-se necessário que possamos agir com humildade, reconhecendo isso de forma pública, que nós ainda estamos nos esforçando para viver aquilo que estamos ensinando. Agora, quando nós damos a entender que vivemos uma coisa que nós não praticamos, damos a entender que estamos vivendo aquilo que estamos ensinando, quando na verdade isso não é uma verdade na sua totalidade, isso fere o coração de Deus. E certamente Deus nos consideraria ou nos considera dessa forma, agindo com hipocrisia. Mas amém, amados, o Espírito Santo acabou direcionando aqui para um outro lado e eu queria mesmo dizer, eu queria só gastar os meus últimos minutinhos aqui com você falando sobre rejeição. Jesus Cristo veio a esse mundo e foi rejeitado
por aqueles no qual ele mesmo foi enviado. Jesus Cristo foi rejeitado pelo próprio povo judeu, porque Jesus Cristo era judeu. E porque ele era judeu, ele foi enviado primeiramente para o judeu. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados, Jesus Cristo sofreu todo o nível de rejeitação que um ser humano normal pudesse experimentar ou vivenciar, a fim de que eu e você hoje pudéssemos encontrar o perdão dos nossos pecados. Você que me ouve, se em algum momento da sua vida você se sentiu abandonado ou rejeitado, saiba que Jesus Cristo foi considerado o homem de dores. Ninguém mais nessa vida foi humilhado e rejeitado como ele. Então saiba que você não é o único. Se Jesus passou todo esse nível de afronta por causa de mim e de você, nós podemos ir muito mais além. Amém, amados? Eu quero parar por aqui, deixar essa breve reflexão ao seu coração. Um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder. Forte abraço.